Se você pudesse, você mudaria algo em sua vida e começaria do zero? Será que é possível ter um novo começo? No episódio de hoje, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, Texas, o pastor Bill Santos irá estudar uma das mais belas verdades bíblicas, a de como esquecer e apagar o passado e ter um novo começo. Fique sintonizado, o Está Escrito Canadá está começando agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A nossa mensagem desta noite, começando de novo. Quantos de vocês gostariam às vezes de poder começar a vida de novo? Bem, a Bíblia diz que nós temos essa oportunidade e vamos aprender como nesta noite. Mas antes de nós entrarmos na nossa mensagem, eu sei que estão literalmente milhares de pessoas nos assistindo ao redor do mundo. Isso é uma bênção. A tecnologia, não sei se vocês estão sabendo, deixa eu falar um negócio bem rápido para vocês. O sinal que está saindo aqui de Dallas tem que passar 4 vezes, sobe e desce 4 vezes. Cada uma dessas distâncias são 22.500 milhas. O sinal viaja, sai daqui, tem que passar 90.000 milhas para chegar até ao Brasil. E de lá vai para a África, para a Europa. A tecnologia é impressionante. E Deus, eu creio que deu a sabedoria para que essa tecnologia fosse disponível para nós pregarmos o Evangelho para todo mundo. Então nós temos que agradecer a nossa equipe técnica, tanto aqui em Dallas, o pessoal do Media Center na Califórnia, quanto a nossa equipe lá no Novo Tempo no Brasil, o pessoal da TV Esperança que está transmitindo, o pessoal do Hope Channel, muito obrigado. Isso tem sido uma colaboração entre vários ministérios com um só propósito: ver almas transformadas para o reino de Deus. E lá em Passos, Minas Gerais, o nosso amigo José Ladislav está nos assistindo. Irmão José, eu quero mandar um abraço todo especial para você nesta noite. Que bom que você está conosco. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, que privilégio que nós temos de te chamar de Pai e te buscar a qualquer hora. E nesta hora nós te buscamos para te agradecer pela tua misericórdia, tua bondade com cada um de nós. E agora, querido Pai, ao nós entrarmos na hora do estudo da tua palavra, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada pessoa que está me ouvindo nesta noite. Em qualquer continente que eles se encontram, de qualquer jeito que a mensagem esteja chegando lá, que o teu Santo Espírito possa prepará-los para um encontro especial contigo nesta noite. E Pai, eu peço que o Senhor me use nesta noite mais uma vez. Limpa-me de toda iniquidade, eu me entrego por completo a Ti, para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deixa eu contar uma história para vocês de um senhor chamado William Mullins Johnson. William Mullins Johnson é um canadense, ele tem hoje quase uns 50 anos, 49 anos. Ele passou 14 anos preso, até que no ano passado, um juiz no tribunal declarou que ele era um homem inocente. Ele disse que quando ele saiu da corte, onde o juiz tinha declarado ele inocente, ele queria dançar de tanta alegria. Deixa eu contar o que aconteceu. Quando ele tinha 35 anos, 34 anos, ele foi achado culpado na morte da sua sobrinha de 4 anos. O que tinha acontecido? Os pais da menina tinham saído e pediram que ele tomasse conta dela. E nisso ela foi sequestrada.
e foi morta. E todas as evidências apontavam para ele. E ele declarava a sua inocência, mas ninguém acreditava. Aí foi levado preso, foi para o tribunal, e eles usaram evidências de nós vemos em inglês patologista, que era patologista pediatra, um especialista chamado Charles Smith. Este homem, um expert, apresentou as evidências que, naquilo que ele falou, provava que Williams Mullins Johnson estava culpado. Mas 14 anos depois, eles descobriram que as evidências estavam erradas. E ele passou 14 anos preso por um crime que ele não cometeu. Eu na realidade, não entendo como é que isso deve ser. Como é que deve ser ficar preso, tirar a sua liberdade, perder a liberdade de fazer aquilo que você quer, comer na hora que você quer, sair na hora que você quer, conversar com quem você quer. Eu não sei como é que é isso. Eu não sei como é que é viver num país onde não há liberdade, que graças a Deus os meus pais decidiram emigrar de Portugal para o Canadá. Eu nasci no Canadá e lá viver a minha vida toda em plena liberdade. Mas quem sabe alguns de vocês que estão me escutando nessa noite sabem o que é viver sem liberdade. Então é interessante para mim que o profeta Isaías, descrevendo o servo de Deus, usa as seguintes palavras. Isaías 61, verso 1. Nós lemos o seguinte: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar o quê? Boas notícias aos pobres. Ele me enviou para o quê? Animar os aflitos e para anunciar a quê? Libertação aos escravos e a quê? Liberdade para os que estão na prisão. E eu, ao ler essa passagem, disse, mas isso não se aplica a mim. Eu não moro num país onde não há liberdade, eu nunca fui preso, eu tenho total liberdade. Mas aí eu me toquei. Satanás, ele quer me tornar um escravo dele. A Bíblia diz que Jesus Cristo é aquele que é o libertador. E eu pensava que eu não precisava ser libertado, não. É libertado? Não precisava ser libertado. Porque eu tenho liberdade. Mas aí eu comecei a olhar e pensar, não, mas o que Satanás quer é tornar a mim e vocês uns escravos dele. E a liberdade que Deus nos dá se coloca em oposição àquilo que Satanás quer fazer com você. Satanás tenta usar qualquer meio para tirar a sua liberdade. Qualquer coisa. Ele usa engano, ele usa a depravação, ele usa a ignorância, ele usa opressão política, ele te coloca na cadeia quando você é inocente, ele usa qualquer maneira, e o que ele quer é que você seja um escravo dele. Então, embora eu viva num país onde tenho liberdade, embora eu não estou preso, eu ainda preciso da liberdade de Jesus Cristo, porque senão eu vou ser capturado por Satanás. A liberdade de Deus choca em contraste àquilo que Satanás quer. O livro de Apocalipse salienta este conflito em vários símbolos. O Cordeiro de Deus se desafiando, lutando contra o dragão vermelho. A mulher pura com a mulher... como é que é harlot em português? A harlot. A mulher de escarlate, de Apocalipse. É a besta de chifres contra o povo de Deus, o povo fiel de Deus. É uma batalha de liberdade versus coerção, a batalha de força contra o amor.
E Satanás está atrás de cada um de nós. O que ele quer fazer é que nós se tornamos escravos dele. Ele quer nos enganar e nos colocar dentro do seu reino de opressão. Esse é o objetivo de Satanás para com você e para comigo. A Bíblia mostra e fala que Satanás é um dragão que ataca o povo de Deus, que lança um ataque. João diz que a igreja é representada em Apocalipse por uma mulher pura. Apocalipse 12, verso 17. O que? O dragão ficou furioso com quem? A mulher, e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem o quê? Aos mandamentos de Deus e são o quê? Fiéis à verdade revelada por quem? Por Jesus. Satanás, a Bíblia diz, está furioso com a mulher. Uma mulher, em Apocalipse, é um símbolo da igreja. A mulher pura de Apocalipse é a igreja pura. Então a Bíblia diz que Satanás está furioso com a igreja. Com quem? Que igreja? E pois a Bíblia nos dá duas características específicas desse movimento. Eles dizem, são aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos? Todos os mandamentos. Os 10 mandamentos, incluindo o 4, que diz, lembra-te do dia de sábado. E são fiéis à verdade bíblica revelada por quem? Jesus Cristo. Satanás está furioso. E ele está atacando essas pessoas e quer tornar você como vítima. Ele quer você no campo dele, no reino dele. Agora as pessoas me dizem, mas eu nunca vou dar a minha lealdade para Satanás. Eu nunca vou entrar no campo dele. Eu tenho amor, paixão pela liberdade espiritual que eu tenho. Eu odeio o mal. Eu odeio tudo quanto Satanás simboliza. Mas a verdade é esta. Se nós não tomarmos uma posição, nós permaneceremos dentro do campo de Satanás. Por quê? Porque nesta batalha entre o bem e o mal, nenhum de nós é neutro. Todos de nós estamos envolvidos. Existe uma batalha que começou no céu e agora continua aqui na terra e continua dentro do seu coração. É uma batalha entre o reino de Deus e o reino de Satanás. É o reino do Cordeiro de Deus e o reino do dragão. Eles estão lutando. E nenhum de nós é neutro. Nós estamos todos envolvidos. Nós estamos no meio dessa batalha. Nós estamos vivendo dentro dessa tragédia deste reino. Então, como é que nós vamos escapar? Como é que eu demonstro que eu estou do lado de Jesus Cristo? Como é que eu vou demonstrar para o mundo aonde a minha lealdade fica? Eu tenho que tomar uma posição. O livro de Apocalipse descreve um grupo de pessoas que declararam a sua lealdade. É um grupo que tem passado as últimas dificuldades e problemas da vida, e eles são trazidos próximo ao trono de Deus. Quem sabe vocês lembram este texto que fala aonde este povo tem a sua força, aonde é que eles vão, qual é que é a fonte da força deles para resistir a Satanás. Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e em seu quê? Sangue nos lavou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém.
A Bíblia diz que em seu sangue, ao Jesus derramar o seu sangue, ele demonstrou publicamente um grande compromisso que ele fez comigo. Ele diz: eu te amo de tal maneira que eu estou disposto a derramar o meu sangue por ti. E agora é a nossa oportunidade de demonstrar publicamente a nossa lealdade para com Jesus Cristo. Como é que nós fazemos isso? Batismo é mencionado mais de 80 vezes no Novo Testamento, incluindo esta passagem onde Jesus Cristo dá as suas últimas instruções para os seus discípulos, quando ele diz o seguinte, Mateus 28, versos 19 e 20, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, fazendo o quê? Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a quê? A obedecer quanto? A tudo que tenham ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até quando? Até o fim dos tempos. No Novo Testamento, o batismo é o símbolo do meu compromisso com Jesus Cristo. O batismo é um símbolo da minha declaração pública de que lado eu estou nesta guerra do bem contra o mal. Ser lavado no sangue de Jesus Cristo quer dizer ser batizado como uma demonstração pública de quem é que é o meu líder na minha vida. O livro do Apocalipse nos mostra que é Satanás, que é Jesus Cristo, que se coloca em oposição a Satanás. Ele é que pode nos libertar do reino de Satanás. E mas ele pede de nós a nossa lealdade completa. Ele disse, eu tenho poder para conquistar o reino de Satanás, mas o que eu preciso de vocês é que vocês demonstrem a sua lealdade para comigo. Vocês têm que escolher. E aqui vem o problema. Eu encontro pessoas todos os dias da minha vida que dizem, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, a minha lealdade com Jesus Cristo, mas eles nunca demonstraram isso de maneira pública. Eles dizem, o meu relacionamento com Jesus é uma questão pessoal entre mim e Jesus. Então, o seu relacionamento nunca se torna algo público, nunca há uma declaração pública. Mas nós temos que tomar uma posição. Nós temos que declarar de que lado nós estamos publicamente. E o batismo é essa maneira. Do mesmo jeito que o casamento é uma declaração pública do amor entre um homem e uma mulher. Imagine se a minha esposa, antes se a minha esposa chegasse para mim e dissesse, mas Bill, você me ama? E eu diria, lógico que eu te amo. Então vamos nos casar, vamos ter um casamento público, declarando esse amor. Dizer, não, vamos ficar só entre nós aqui. Não, ninguém tem a ver com o nosso, fica só entre nós aqui. Será que a minha esposa não ia questionar o meu amor para com ela? É a mesma coisa com o batismo. Nós temos que tomar uma posição, mas como? Os primeiros cristãos sabiam exatamente o que fazer. Depois de um dos sermões poderosos de Pedro, o povo que estava ouvindo, eles ficaram convictos da verdade que eles acabaram de ouvir. Eles chegaram para Pedro e perguntaram, o que é que nós devemos fazer? Nós acreditamos que isso é verdade, o que é que devemos fazer? E Pedro respondeu, Atos 2:38. Pedro respondeu, o quê? Arrependam-se. De vez em quando é um sufoco, né? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja o quê?
batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam o quê? Perdoados, e vocês receberão de Deus o quê? O Espírito Santo. Estas eram pessoas que tinham acabado de escutar este sermão e eles aceitaram que Jesus Cristo era o Salvador. Esse é o meu Salvador, eu quero seguir a Jesus Cristo. E chegaram para Pedro e disseram, o que é que nós devemos fazer? E Pedro diz, tem duas coisas que tem que fazer. Primeiro, tem que se arrepender dos seus pecados e vocês têm que ser batizados. Porque ao ser batizado e arrepender dos teus pecados, todos os seus pecados serão o quê? Perdoados. E depois ele disse, você receberá o poder do Espírito Santo para enfrentar as tentações e os desafios que certamente vão vir pela frente. Isto é uma batalha, nós vamos viver numa guerra. Será que Satanás vai deixar você sair do campo dele para o campo de Jesus sem uma luta? Óbvio que não. Mas a Bíblia diz, quando você toma aquela posição e declara publicamente, através do batismo, você recebe o poder do Espírito Santo para resistir a Satanás. Como é que é o método de batismo? Efésios 4:5, uma passagem bem conhecida de muita gente, diz o seguinte: há um só que Senhor, uma só que fé e um só batismo. De acordo com as Escrituras, é uma pergunta difícil para vocês. De acordo com as Escrituras, quantas fés existem? Uma só. É a fé em Jesus Cristo, é na graça e misericórdia de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, quantos senhores existem? Um só, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E de acordo com a Bíblia, quantos métodos, quantas maneiras de ser batizado existem? Apenas uma. Como é que será que Jesus Cristo foi batizado? Eu acho que Jesus é um bom exemplo para nós seguirmos, vocês não acham? No batismo de Jesus Cristo, ele mais uma vez estava usando a sua própria vida como um exemplo para nós. Vamos ver como Jesus foi batizado. Marcos 1:9. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região de Galileia, e foi batizado por João Batista. Aonde? No Rio Jordão. João 3:23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia o quê? Muita água. Este lugar específico do Rio Jordão foi escolhido por João Batista para batizar, porque lá havia muita água. Isso é uma história que um padre estava trabalhando entre os povos nativos do Canadá, e ele tinha começado a ensinar a Bíblia para aquele povo nativo, e o chefe daquele tribo tinha aceito Jesus Cristo como seu Salvador. Ele estava lendo a sua Bíblia e tinha dito, eu aceito Jesus Cristo. E o padre disse, então você tem que se batizar. E o chefe daquele tribo se preparou para o batismo. Um dia chegou lá, e o padre chegou com um pequeno cálice com água. E o chefe daquele tribo olhou e disse assim, padre, copo muito pequeno? E o padre, a primeira vez, não entendeu bem. Aí o chefe repetiu, padre, copo muito pequeno? Aí o padre se tocou e disse, não. Não importa quanta água haja, o importante é que haja água. E o chefe respondeu, então eu tenho estado lendo o livro errado. Porque a Bíblia diz que Jesus entrou na água e quando ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Agora, Jesus entrou na água, ele foi imerso na água, não porque ele tinha pecado, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Ele foi imerso na água como um exemplo para você e por mim. Para que nós possamos saber que nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo. Mais uma vez, ele usou a sua vida como um mecanismo para ensinar a nós como nós devíamos nos comportar. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, nós temos a obrigação de seguir o seu exemplo, não é verdade?
O meu Salvador, o seu Salvador, foi imerso, foi batizado como um exemplo por vocês. E nós, como seus seguidores, nós temos a responsabilidade de copiar o que Jesus Cristo fez. Então, Ele nos convida para sermos imersos, para sermos batizados como uma demonstração pública de quem nós estamos seguindo. Mateus 3,16 diz: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. A Bíblia diz, quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele. O Espírito de Deus veio e deu força a Jesus Cristo para que ele pudesse enfrentar as tentações que vinham pela sua frente de Satanás. E quando você é batizado, Deus promete o poder do Espírito Santo para você poder enfrentar as dificuldades e as tentações. Ele nos dá uma força interior, uma força espiritual, para que nós possamos resistir tudo quanto Satanás vai fazer com nós. Mateus 3,17, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ao ele sair da água, se escutou uma voz dizendo: este é o meu filho querido. E você pode ter a certeza, quando você entrar nas águas do batismo, você vai ouvir, quem sabe não com o ouvido, mas no seu coração, a voz de Deus dizendo: este é o meu filho querido, esta é a minha filha querida. Ela me dá muita alegria daquilo que ela está fazendo agora. E você pode saber que Deus vai estar muito alegre com a sua decisão. É uma coisa alegrar os nossos pais, né? Alegrar as nossas mães. A minha mãe me ligou hoje à tarde, ela esteve aqui no outro dia cantando, ela ligou hoje à tarde, gostando do programa. Ela liga todas as noites depois do programa, dizendo que assistiu. Então nós nos sentimos bem alegrar os nossos pais, né? É uma coisa alegrar a nossa esposa, alegrar os nossos filhos, mas a realidade é outra coisa alegrar a Deus. E você pode saber, quando você toma a decisão para seguir a Jesus Cristo, e quando você decide de proclamar isso publicamente, você está alegrando a Jesus Cristo. E você recebe aquela força do Espírito Santo para enfrentar a vida e as dificuldades que Satanás, sem dúvida, vai colocar na sua frente. Atos 10, 38, Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu o quê? Poder. O batismo não é apenas uma cerimônia formal. O batismo é uma cerimônia dinâmica onde você recebe o poder do Espírito Santo. E você tem uma vida nova. Uma vida nova. Você começa de novo. Tudo quanto tem acontecido até aquele ponto é limpo. É esquecido por Deus. O método de batismo por imersão tem sido praticado na igreja cristã por muitos séculos. Venham comigo agora rapidamente para Genebra, na Suíça. Este prédio aqui é a sede do Conselho Mundial de Igrejas. E neste prédio tem uma das pinturas mais antigas do batismo de Jesus Cristo, e dá para perceber aqui que Jesus Cristo está sendo baixado para dentro da água. Batismo por imersão. Batismo por imersão é o único método de batismo descrito na Bíblia. A Bíblia não menciona outro tipo. Vejam como o apóstolo Filipe batizou o eunuco da Etiópia. Atos 8, 36 e 39. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando fizeram o quê?
saíram da água. Agora, pense bem, se a Bíblia diz que eles saíram da água, antes de sair da água, você tem que o quê? Entrar na água. Você não pode sair da água se não entrou na água. Felipe, a Bíblia diz, pegou este novo crente, esta pessoa que agora aceitou a Jesus Cristo como Filho de Deus, e ele colocou ele debaixo da água. Ele submergiu o novo crente. Por quê? Porque nessa imersão representa algo. No Novo Testamento, o batismo, quando o novo crente é submergido, o que será que isso representa? Representa o sepultamento de Jesus Cristo. E quando a pessoa sai da água, isso representa a ressurreição de Jesus, e aquela pessoa está saindo agora da água para uma nova vida. A vida antiga ficou lá dentro da água, e sai para uma nova vida. É uma pessoa agora com uma nova vida, sabendo que todos os seus pecados têm sido perdoados. Na realidade, a palavra que nós em português usamos, batismo, vem da palavra grega baptizo. Baptizo quer dizer mergulhar, imergir. Eles usavam a palavra quando uma senhora queria, vocês usam a expressão no Brasil, tingir um tecido, né? Então, queria tingir, ela batizava o tecido, ela mergulhava aquele tecido debaixo daquele líquido de cor, né? Quando ela queria encher um pote, negócio com água, eles diziam, ela batizou, ela, né, mergulhou por completo. Daí que vem a palavra em português, batizar, dessa palavra, não quer dizer sprinkle, salpicar, aspergir, não quer dizer, como é que se diz, pouring, derramar, significa mergulhar. Esse é o termo. E quando você começa a olhar a história e ver as antigas igrejas, você vai ver que esse é o único método durante milhares de anos da igreja cristã. Aqui tem uma igreja, as ruínas de uma igreja do primeiro século de Filipos. Você lembra que Paulo escreveu uma carta para os filipenses, né? Então nestas ruínas aqui, você vê um tanque batismal. Aqui em Roma, esta é a segunda igreja maior, de Roma, no Vaticano, atrás da igreja de São Pedro, esta é a igreja de São João of Lateran. Aqui nesta igreja, no fundo desta igreja, tem um tanque de batismo, onde os nossos queridos irmãos católicos, durante 1.300 anos, batizavam as pessoas por imersão. Por 1.300 anos. A história nos diz, não foi até o Concílio de Viena, em 1311 depois de Cristo, que a aspersão e o derramamento de água foram oficialmente aceitos como sendo tão válidos quanto a imersão no rito batismal. Durante 1.300 anos depois de Cristo, a única maneira de batizar era por imersão. Foi em 1311 que a igreja decidiu que aspersão e derramamento eram igual. Por quê? O que acontecia? Muitas pessoas não se batizavam. Eles esperavam para a última hora para se batizar, e muitos deles estavam no leito morrendo e ainda não tinham sido batizados. Então o padre vinha, aquela dificuldade de batizá-los. Às vezes eles pegavam toalhas, encharcavam as toalhas na água e embrulhavam a pessoa em toalhas numa tentativa de batizar. Então eles disseram, não, é o seguinte, vamos ter que mudar a metodologia aqui. Porque eles começaram a ensinar que todos nós somos culpados pelo pecado de Adão. É a doutrina do pecado original.
Então eles decidiram, bem, se nós todos estamos culpados pelo pecado de Adão, então nós todos temos que ser batizados. E começaram a batizar as crianças. E se uma criança não fosse batizada, a criança não podia ir para o céu quando morresse. E foi daí que veio, para facilitar. Mas amigos, isso não se encontra na Bíblia. Isso não é um ensinamento bíblico. Isso é algo que os homens decidiram mudar por conveniência ou por qualquer outra razão. Mas Deus não dá o direito a nenhum homem transferir sua palavra. Eu fui batizado por aspersão quando era criança. Mas depois, aos 13 anos, aos 14 anos, quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu fui rebatizado, mas desta vez por imersão. É uma das doutrinas mais claras da Bíblia quando nós passamos tempo para aprendê-las. O batismo é uma maneira de você se identificar com Jesus Cristo. Você está declarando através do batismo que você está desafiando aquele leão Satanás e você está no campo de Jesus Cristo, que você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. E você vai seguir a sua vida de acordo com os princípios bíblicos. O que é necessário para fazer quando você vai batizar? O que acontece? Para o batismo, você morre para o estilo de vida pecaminoso. O batismo não significa que você é perfeito, mas você está dizendo, de hoje em diante, eu estou mudando a minha vida e eu estou caminhando com Jesus rumo a Canaã celestial. Segundo ponto, quando você é batizado, todos os seus pecados são sepultados e quando você sai da água, você sai uma nova pessoa. E quando você ressuscita, você sai com essa nova vida, como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Por essa razão, o batismo é como uma bandeira de liberdade que nós balançamos. É o método que Deus dá para os seus filhos declararem ao mundo de que lado você é. Mas deixa eu fazer uma coisa bem claro. Ninguém vai se salvar por ser batizado. O batismo não é uma garantia de salvação. Nós somos salvados pelo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a minha fé naquilo que Jesus fez. Mas ao nós nos batizarmos, nós recebemos um poder especial. E o batismo não quer dizer que eu sou perfeito. Pessoas dizem, vocês cristãos são hipócritas. Vocês se acham perfeitos. Eu não sou perfeito. Eu sei que eu sou um pecador. Mas eu decidi, no batismo, caminhar com Jesus Cristo. Você quer caminhar com Jesus Cristo? Você está olhando para a sua vida dizendo, eu já tenho feito uma desgraça da minha vida. Eu sei que Deus tinha um plano para a minha vida, mas eu acabei fazendo uma desgraça. Por que não decidir agora para ser batizado? Mas eu não sei o suficiente. Não importa, nós vamos ensinar. O batismo não é um exame para gênios espirituais. Tem uns conhecimentos, há uma coisa que você precisa saber. E nós nos preparamos. Por que não decidir agora? Enquanto o pastor Paulo Antunes canta para nós. Por que você não decide agora de entregar a sua vida a Jesus Cristo? E declarar isso publicamente através do batismo. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor.
deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. Obrigado, pastores Paulo e pastor Ivaldo. Nós, nesta noite, temos a alegria de ter um batismo mais uma vez. E este jovem que está naquelas águas batismais, uma história muito emocionante. Bruno, a mãe dele, morreu quando ele tinha 1 ano. E pouco tempo depois, o seu pai morreu. E Deus operou um milagre que ele viesse para os Estados Unidos, para sua nova família e seus tios. Ele é um jovem muito talentoso. E nesta noite, ele está declarando publicamente que ele é um seguidor de Jesus Cristo. E Bruno, você pode saber que o teu Pai Celestial está muito alegre com a tua decisão hoje. No céu, os anjos estão cantando, os sinos estão tocando. Que o Bruno, a se batizar hoje, ele não somente está declarando a sua lealdade com Jesus Cristo, se ligando a Jesus Cristo, mas ele está se ligando ao movimento de 20 milhões de novos familiares. Bruno, é uma alegria estar aqui. E porque tu decidiste que Jesus Cristo é o Rei da tua vida, e decidiste nesta noite declarar publicamente pelo ato de batismo, agora nós como pastores te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que alegria em ver um jovem com a vida toda pela frente se entregando a Jesus Cristo. Bruno, Deus vai te usar como um homem poderoso na proclamação do Evangelho, eu tenho certeza disso. Você que está assistindo, vendo esse jovem tomando essa decisão na frente de todas essas pessoas, o que está
evitando? O que está fazendo com que você não faça? Tome a sua decisão. Por que não? As pessoas dizem, pastor, mas o que eu... E o meu emprego? Jogue os problemas nas mãos de Deus. Pastor, e o que a minha esposa vai dizer? E o meu esposo? E o meu pastor da minha igreja? Não se preocupe. Não se preocupe com a sua esposa vai dizer, o esposo, o seu patrão. Se preocupe em satisfazer a Jesus Cristo. Escolha Ele. Traga os seus problemas, coloque esses problemas no altar e deixe que Deus resolva. Este é o lugar onde os problemas se resolvem, aqui neste altar. E Deus honra a sua obediência. Você que está me assistindo em casa, por que não agora entregar a sua vida? Procure a igreja ou fale com a pessoa que está liderando o seu pequeno grupo, que eles vão te preparar para. Se você está numa igreja nesta noite me assistindo, por que não agora se levantar, vai na frente, fale com o pastor e diga, pastor, eu quero me preparar para o batismo. O sermão mais poderoso que foi pregado nesta noite aqui foi o testemunho de Bruno. Não vamos deixar que esse testemunho, esse exemplo seja em vão. Você que está me assistindo no canal aberto, você que está numa casa, vá na internet, procure a igreja adventista mais próxima de você, ligue para lá, ligue agora, mesmo agora à noite, e diga, se você quer ser preparado para o batismo, vai ser a melhor decisão da sua vida, foi a melhor decisão da minha vida. Jesus Cristo está vindo, e você tem que estar do lado dele. As pessoas me dizem, mas eu quero ser batizado em Jesus. Eu não quero ser batizado em nenhuma igreja. Não se enganem, você não pode enfrentar as tentações e as dificuldades sozinho. Você precisa do apoio de outras pessoas que acreditam que você acredita. Eu sei que a igreja não é perfeita, mas a igreja é o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Venha se ajuntar. Ore comigo agora, querido Pai, nós te agradecemos pelas decisões sendo tomadas. Aceita cada alma que está se entregando a Ti nesta hora. Nós te agradecemos por Bruno e por todas as decisões, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. A decisão mais importante que você pode tomar na vida é a decisão por Cristo. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para você que tem acompanhado o Está Escrito por anos. E para você que, quem sabe, está assistindo pela primeira vez. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já seguiu o exemplo de Cristo através do batismo por imersão? Ainda não? Por que não tomar a decisão ainda hoje de demonstrar publicamente o seu amor por Cristo através do batismo bíblico? Entre em contato conosco através do nosso telefone 416-259-8608 e nós teremos a alegria de lhe ajudar a se preparar para o batismo, estudando a Bíblia com você. Não deixe para amanhã a decisão de seguir a Jesus. Hoje é o dia da salvação. Ore comigo. Senhor, aceita cada decisão que está sendo tomada nesse instante e trabalhe poderosamente com aqueles que estão no vale da indecisão, para que eles possam fazer a sua escolha por Jesus o mais breve possível. Dedicamos a nossa vida ao Senhor mais uma vez e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nessa série Contagem Regressiva para a Vida. Continue acompanhando e compartilhando os programas do Está Escrito Canadá. Não se esqueça de visitar ou indicar aos seus amigos o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o programa de hoje, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.